Esse podcast é dedicado aos amigos do esporte, em especial aos amigos do basquete. É com grande prazer que recebo o Juarez, o melhor jornalista esportivo especializado em basquetebol. Boa tarde, Juarez. Tudo bem contigo? Tudo bem, Alemão. É um prazer falar contigo. Deixa eu explicar aqui. O Juarez está em Campo Grande, cidade onde ele nasceu. Ele nasceu em 27 de junho de 1955. Juarez é um jornalista esportivo especializado em basquetebol. É uma honra tê-lo aqui conosco, Juarez. Você não sabe a alegria de ter você aqui conosco, que acompanhou toda essa garotada no parque, em sua vida profissional no basquete. Juarez iniciou a sua carreira em 1972, com 17 anos. E nessa época, Juarez conciliava o seu trabalho com os treinos e ele jogava no Esporte Clube Comercial como lateral direita do time juvenil. Em 78, iniciou sua carreira na Gazeta Esportiva, em São Paulo, onde trabalhou por 24 anos. Que legal. Agora, um fato gozado. Pela primeira vez, eu estou tendo o prazer de um engenheiro entrevistar um jornalista. Juarez, conta pra gente. Olha o que você vai perguntar, Alemão. Juarez, conta pra gente por que você escolheu o basquetebol para ser o esporte da sua vida profissional. Ayrton não, Alemão. É uma situação bem legal, né? Em 1974, eu fui estudar em Londrina, né? Molecão ainda, fui estudar em Londrina. Jornalismo. E aí, o que aconteceu é o seguinte, de cara, o meu chefe chegou e falou assim: Juarez, a seleção brasileira de basquete está chegando em Londrina e você vai receber os caras lá, faz uma matéria. Ela falou: pô, chefe, caraca. Falou: vai lá. Tem uns caras lá, pô, tal de Hélio Rubens, Biratã, Marquinhos, Marcel, os caras, vai lá, cara, mete bronca lá. Tá bom. Aí vai eu receber os caras no aeroporto, fiz entrevista. Aí fui pro treino, assisti o treino, o Brasil fez um amistoso contra a seleção do Paraguai. Adivinha, né? Foi 150-38. E a partir daquilo ali, rapaz, porra, me deu uma vontade de ter um conhecimento maior. Eu estudava num lugar que tinha uma escola de educação física do lado, e aí eu muitas vezes matava a aula e ia bater bola com o pessoal, né? E aquilo foi me dando um gosto maior. Em seguida, teve os Jogos Abertos do Paraná, onde eu conheci grandes pessoas do basquete, incluindo o Samir, né, que era de Cambé, o irmão dele, que foi deputado federal, o Raul, Saulo, né, que é de Cambé ainda. E, rapaz, aquilo ali foi me dando um gosto e, de repente, eu saí de Londrina, me vi em São Paulo, em 78, vendo aqueles caras que eu conheci jogando o Campeonato Mundial das Filipinas. E a Gazeta não tinha um setorista na época. O que aconteceu? Eu ficava escrevendo as coisas do Mundial de basquete. Tinha alguma coisa importante de basquete? Eu escrevia. E aí, de repente, no final de 79, o diretor da... Eu trabalhava no departamento de futebol do interior, não tinha nada a ver com basquete. E no final de 79, o diretor Olímpio da Silva Sá falou assim: Juarez, eu quero você no esporte olímpico. Você vive escrevendo sobre basquete, discute tênis com os caras e tal. Eu quero você lá. Falei: não, chefe, eu estou muito bem no futebol, não sei, deixa aqui. Ele falou: não, você vai ser meu chefe do esporte olímpico, olímpicos que na época eram chamados de esporte amador. Falei: pô, chefe, ele falou: não, eu preciso de você. E eu fui para o esporte olímpico. Só que é o seguinte, Alemão, eu fazendo basquete aí, eu tinha o direito de escrever o que eu quisesse sobre o basquete. Escrevia o que eu achava legal. E comecei a escrever. De repente pintou no meu colo uma viagem para a seleção brasileira, em 1981. O técnico era o Cláudio Mortari, para a cidade do México, que era meu sonho conhecer o México. Sonho de criança, de Bang Bang, de Pancho Villa e o caramba. E vai eu, caipirão, aqui para cidade do México. Ah, cara, quando eu voltei, foi uma guerra danada, eu tenho que pedir licença do cargo de editor para ser o repórter e acompanhar a seleção brasileira. Mas consegui. Quando eu voltei, cheguei para o chefe, já fui direto, falei assim: chefe, eu não quero ser o editor, eu quero escrever sobre
basquete. E aí foi. Pô, e você teve muitos momentos importantes da história do basquetebol brasileiro, seja em campeonatos nacionais, internacionais. E quais foram o campeonato ou evento que mais te marcou na sua vida como jornalista? Ah, Alemão, caramba, essa é uma fácil pergunta, viu? 1994, eu fui cobrir o Dream Team no pré-olímpico de Portland. E de repente eu via do meu lado, passeando, conversando, falando bom dia para mim, o Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, David Robinson. E aquilo ali, quando eu vi o primeiro jogo do Dream Team, foi Estados Unidos e contra Angola, cara, parecia um sonho aquele negócio. Claro. Então, para mim, aquilo ali foi maravilhoso. Foi a primeira Olimpíada e um sonho ter caído do meu colo, como eu volto a repetir essa frase, acompanhar os maiores da história. Não vão existir jamais outras feras igual aquele time. Sim. Jamais. Pode Sim. falar de LeBron James, Curry, Jamal Murray. Não, para. Aqueles caras lá, o Pelé era o Michael Jordan. Que legal. Eu tenho uma foto do lado dele que, quando os caras começam a mexer a paciência de dúvida, principalmente os pés vermelhos daqui de Campo Grande, eu pego, já puxo o celular e falo, tá aqui, camarada, ó, aqui com quem eu tô. Pô, e Juarez, você também acompanhou muito o pessoal do parque, né? Eu via sempre você no parque, você fazia reportagem de todos os jogadores do basquete, principalmente basquetebol paulista. Mas Levei algumas patadas do teu pai, que era um pai gelol tremendo, né? Não podia, tinha que falar bem de você sempre e tal, né? E Mas gostava, qual né, foi? papai? Como é que você conheceu o Zé Cláudio, que a gente gosta de lembrar do Zé Cláudio? Qual a sua relação com ele? Algum momento engraçado, interessante com o Zé Cláudio? Não. Primeira coisa, cara. Putz, nessa seleção de 81, 81, eu fui com a seleção. Quem é o chefe da delegação? O Aldo Narciso, né, que era do Pinheiro, e o Zé Cláudio estava em todas as seleções. E eu, jacuzão aqui, e bem ligado na época ao futebol, que é uma zona tremenda, eu estava dentro do ônibus da seleção e de repente eu gritei assim: ô, gostosa, não sei o que e tal. Puta, desci do ônibus, Zé Cláudio me chamou, nem se conhecia, sabia que era Zé Cláudio. Ô, cara, você não tá no futebol, não, viu? Porque basquete é seleção brasileira. Você tem que colocar no teu lugar e ser um cara. Cara, eu nunca mais esqueci isso. E daí, pô, daquilo eu fiquei meio fechadão. Depois eu falei, puta, que dura que eu levei desse gordinho careca, meu. E aí eu perguntei, o Aldo era mais acessível, eu perguntei pro Aldo, quem é esse cara? Ele falou, não, esse cara é o diretor de Relações Internacionais da CBB, é um cara muito influente, né? Conhece o mundo, conhece todo mundo, você vai perceber, você que está entrando no futebol. Falei, ah, legal, tá. E aí, pô, eu falei, eu tenho que encostar no cara, então. E comecei, né? Conhecer bem o Zé Cláudio e tal. Tanto, Ayrton, que voltando da Cidade do México, eu já assumindo que seria um setorista de basquete, ele me convidou para conhecer o Parque Continental, 1981. Quem eu encontro na entrada do Parque Continental? Carlos Alberto Brasolim e Carlos Alexandre Brasolim. Aí o Zé Cláudio, com aquele jeito espalhafatoso dele, né? Você está conhecendo aqui o melhor jogador da história do Continental, que era o Carlinhos. Tinha 15 anos na época. E eu tinha 25. E, cara, mas foi assim diríamos, um carinho especial pela família Brasolim, que daquele momento nós passamos a ser muito amigo demais, entendeu? Eu ajudei vários filhos dele, o André, o Scooby, o Carlinhos, o próprio Carlinhos quando voltou dos Estados Unidos, e eu passei a frequentar toda aquela fase legal do Continental de 82 para frente, eu acompanhava direto, você entendeu? Sim, eu ia chegar lá no seu Carlos, né? O pai do Carlinhos, que, nossa, o seu Carlos é uma peça fundamental para o Continental, porque ele ajudou muitos jogadores, ele colocou jogadores que estavam vindo de outros estados, ele colocava jogadores na casa dele, né?
Quando eu Sim, comentei com o André falou: o Varejão, quando veio para São Paulo, ficou lá em casa. Varejão da NBA, né? Então, o sim. seu Carlos teve um Ari, papel fundamental para que o clube continental desse certo, né? Porque muita coisa que ele sim. fez ajudou, O alavancou Hudson, o clube. lembra do Hudson que veio O de Hudson, o do Ari, Espiritão, você entendeu? o Hudson, o Ari, eles foram no meu ano, né? Foi no meu Sim. ano. Agora, já que eu falei de um diretor, eu vou querer saber de você, Juarez, não querendo colocar você numa saia justa, mas já colocando, ao longo da sua carreira, eu sei que você fez reportagem com muitos jogadores, mas qual foi o jogador que você também mais se impressionou na sua carreira como jornalista? O cara que viu, que você viu, que falou, cara, esse cara é. Lógico, temos o Oscar, mas você tem algum jogador que realmente você gostaria de mandar uma palavrinha aqui? Alemão, é o seguinte, eu divido isso aí por, assim, algumas partes. Por exemplo, é, lógico, era perfeita a dupla Oscar Marcel, como era perfeita a dupla Paulo e Hortência. Mas eu admirava demais o jogo do Carioquinha. O Carioquinha era o cara que me impressionava. Ele era magrinho, franzino, mas, pô, tinha uma velocidade tremenda. Era uma inteligência magical, né? De Magic. Mas logo quando ele parou, eu acho que talvez foi do Pan-Americano de 83 de Caracas, ele jogou mais um pouquinho só e parou na seleção. Eu passei a admirar, mas muito, o jogo do Marcel. Porque o Marcel é um jogador de conjunto. Ele tinha Hum, aquele arremesso fantástico, espetacular, mas ele era um cara de conjunto. E se não sim. fossem as contusões que ele teve durante toda a carreira dele, ele teria muito mais sucesso como jogador de basquete. Tanto que ele agradece até hoje que o Edivar recuperou ele durante duas vezes, duas contusões tremendas, que ele foi para fora do Brasil jogar na Itália, ele voltou, foi para o Monte Líbano e o Edivar levantou ele. Aí ele voltou na primeira vez, depois ele foi, continuou na seleção, né, até 87, 90, né? Sim. E em 94 ele foi no pré-olímpico de Portland, ele matou a bola que deu a vitória para o Brasil para classificar para a Olimpíada de 94. Uma Hum, bola de 3 pontos espírita, estourando o cronômetro. Então, se tivesse que começar uma escolha, tivesse o único ala no Brasil para escolher, eu escolheria o Marcel. Ele era jogador de conjunto, cara. Ele é líder. ele fazia o jogo acontecer, né? O que a gente às vezes. Exato. Ele fazia o jogo, ele usava a cabeça, ele pensava, ele via o jogo, não era só chutar, chutar, Isso, chutar. Ele exato. buscava a melhor oportunidade para o melhor jogador, a melhor posição. Que o Legal, não, muito Oscar, que o bom. Oscar não fique bravo com essa declaração, que é a primeira vez que eu estou falando isso aí, você entendeu? Não, O Marcel um dia veio brincar comigo, aquele jeito brincalhão dele, e falou assim: você é só fã do Oscar, que não sei o quê, você tá falando do Oscar e tal. Eu falei assim: Marcel, para de falar bobagem, que você é meu ala número um. preferido. Ah, duvido que você fale esperto do Oscar. E um dia, numa conversa, saiu. Eu falei: ô, meu ala preferido, vem cá. Você entendeu? Ah, meu. Vamos ver, se eles ouvirem esse podcast, eles vão ter o momento da réplica, sem É, problema. Farei um podcast com eles para eles se defenderem. Outra coisa, Juarez, que eu vi aqui, pesquisando sobre um pouco da sua história, você também foi conhecido por dar apelidos a jogadores e jogadoras. Tem algum apelido que você poderia dividir com a gente aqui que você marcou a vida de algum jogador? ó, Magic Paul é 100% Juarez. É mesmo? 100%. Mundial de 83 do Ibirapuera, a Paula estava jogando contra a Iugoslávia, me parece, e arrebentando, bola por baixo da perna, passe por trás, tal. E aí eu comentei junto com um amigo, falei, isso aí é o Magic Johnson de saia, rapaz, olha só, o Magic Johnson estava no auge, né? Sei. 83, né? Porra, verdade, cara. Eu falei, esse é Magic Paula, cara, é Magic Paula. E depois, na hora de escrever a matéria, eu coloquei lá, em ritmo de Magic Paula, Brasil derrota a Iugoslávia e continua firme no Mundial, e contei a história. Paula fez isso, fez aquilo e tal, tal, tal. E aí, sempre que eu ia fazer matéria sobre o basquete feminino, que foi onde eu acompanhei mais, eu acompanhei 4 mundiais adultos seguidos. Hum, Seguidos. 83, 86.
90, 94 e 98. Cinco, perdão, cinco. Seguidos. E viu a conquista, né, sensacional na Austrália. E foi pegando, foi pegando. Aí um dia, o Álvaro José passa por mim e fala assim, porra, cara, você acertou em cheio, hein? Magic Paula caiu com uma luva. E aí ele, com certeza, foi falar com o Luciano, e daí para frente eles começaram a falar também, aí eu me enchi de moral, né, cara? Qual título que fosse tivesse a Paula, era Magic Paula, na Gazeta Esportiva. E aí pegou uma vez. Com relação ao Monsanto Oscar, eu tenho 50%. Tinha uma Mano Santa no México. Eu estava assistindo 79, a seleção brasileira fazendo o último treino, não, 78, o último treino antes do Mundial das Filipinas, lá no ginásio da Hebraica. E, de repente, o Oscar estava arrebentando, metendo bola de tudo quanto é lado, e o Arividal pôs a mãozinha na cabecinha dele e falou assim, aí o homem tá com a mão santa, não sei o quê. Aquilo veio feeling jornalístico, né? Fui lá, fui escrever a matéria, o Oscar em dia de mão santa, não sei o quê. Aí o danado vai para Filipinas e eu fazendo basquete. Escrevia sobre futebol, mas nas horas vagas o chefe chegava e falava assim, faz a matéria do Mundial, Jorez, que não tem ninguém para escrever de basquete. Eu ia lá, escrevia rapidinho, entregava para ele. E aí continuei falando Monsanto, 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 Monsanto. Aí nas transmissões, alguém da produção já mandava alguma cópia para eles, alguma coisa. Estou chamando o Oscar de Monsanto pelas cestas dele aqui no Brasil. E pegou. Até isso ele reconhece, colocou até no livro dele. O outro apelido, eu dei para aquele canalhão do Evandro de Mr. Dunk. Mr. Dunk. Daí eu falava Mr. Caravada e tal. E pegou, cara, também. E até hoje ele fala para todo mundo. Hoje, obrigado, você mudou minha vida com o Mr. Dunk. Outro apelido que eu tenho orgulho de ter ajudado a fomentar foi a ponte aérea. Você não sabe como eu fico orgulhoso de ver toda a transmissão. Ponte aérea, não sei o quê. Fala o nome do pai da criança. Verdade. 1983, sempre nessa época, né? O vôlei brasileiro estava no auge, com Jornada nas Estrelas, Viagem no Fundo do Mar, aquelas frescuras todas do vôlei. E a gente estava jogando cacheta. Eu, Carioquinha, Oscar e Cadu. E o Oscar, precisamos dar um apelido para nossa jogada, né? Naquela a ponte aérea, né? Que o Carioquinha fazia aquele virada assim, né? Ele só fazia assim. O Oscar fazia um backdoor e ia lá e pegava livre e cravava. Essa jogada, desde a época de 50, 60, 70, já existia a jogada, mas não tinha um nome. Então, o Oscar largou a cacheta e foi para o quarto dele. Voltou todo alegre da vida. Eu tenho um nome, Ponte Aérea. Falei, puta, que legal, cara. E era o dia da final de Brasil e Argentina, lá em São José dos Campos. A gente estava no novo hotel. Falei, e o Brasil ganhou de 1 ponto com a ponte aérea do Carioquinha pro Oscar. Ponte aérea, salve o Brasil, campeão em São José. Manchete. Pegou. Ali, toda jogada que saía ponte aérea, 2 pontes aéreas do fulano, 2 pontes aéreas. O Evandro foi o cara que mais fez ponte aérea, por exemplo, na vida, tá louco? Só fazia isso, aquele arremessinho safado dele, tinha que gravar mesmo, né, cara? É que o bicho saltava, né? O bicho saltava. Aquilo era uma pipoca, cara. É uma pipoca. Então, esses apelidos eu tenho assim. Eu dei apelido para Vânia Hernandes, por exemplo, a guerreira Vânia Hernandes, que tinha 1,75 m, jogava de pivô e marcava uma de 90, 2 metros, caramba. Sim. Ela ganhava a posição no espírito guerreiro dela. Né? A The Flash para Nádia de Lima, entendeu? Que corria mais que o vento, sabe? Essas coisas eu fui inventando.
Você tinha que ganhar direitos autorais, né, pelos seus apelidos. Não, eu fico orgulhoso quando Sim, escuto, ponte aérea. Eu falei, pô, essa aí eu tenho 50% de certeza, direito com autoral. certeza, com certeza. A minha coluninha lá, o de bandeja, entendeu? Agora todo mundo usa essa. Ô, Juarez, lembrando um fato importante para o Continental, aquela final Continental e Paulistano, quando o Continental subiu para a divisão especial, onde estava Sarro, Rodinei, outros jogadores. Você estava presente nesse jogo? Cobriu a matéria? Estava cobrindo pela Gazeta Esportiva, alemão, e era uma época, vamos dizer bem claro, né? Era bem amador aquela época. Tanto o paulistano, né? Que tinha até alguns sócios que jogavam, né? E não ganhavam nada, como no paulistano, que o Zé Cláudio dava ajuda de custo para os caras, né? É, o time do paulistano era melhor que o Continental. E o Continental na garra, como sempre, né? Uhum. Foi lá e conquistou a vaga, né? Disputou o Campeonato Paulista, né? Da Série A1. E foi um marco, né, para o clube, né? Infelizmente o Continental não está como era antes, né? Mas era, era muito legal. Aquele ginásio pequenininho, o cara para chutar de 3 pontos tinha que ficar de lado, assim, senão não conseguia. Os pés 52 não conseguiria, né? Não cabia o Não pé ali, cabia. né? Mas Mas aquele ginásio, aquele ginásio pequenininho, mas devia estar forrado, né? Porque devia estar uma guerra, aquele último jogo, devia estar cara, muito que eu bonito. assisti Nossa Senhora, cada confusão aquilo lá, porque além do ginásio, a pressão, existia. Pô, o Zé Cláudio, queira ou não, ele era uma pressão natural, principalmente para o jovem árbitro. Porque quem Sim. indicava o jovem árbitro para a FIBA era ele. É, Imagine o cara podia não ajudar o Continental, mas não errava nunca o Continental, porque era sim, uma pressão muito grande, cara. sim. E os adversários da mesma forma, né? Ficava na ouvido do árbitro lá, ó, pô, você tá esperando o convite do Zé Cláudio, é isso? Por isso você não tá pitando pra gente? Então, o negócio era fogo. Eu dava dó dos caras, viu? Ô, Juarez, eu tô com 58. Juarez, você tá com 67 anos e tem algum sonho ainda que você tem na sua vida que você queira concretizar? Eu profissionalmente eu não estou morto, alemão. Eu quero continuar trabalhando. Tivemos uma fase difícil, né, no meio de comunicação durante a pandemia, mas isso já parece que já está começando a sanar, né? Eu vou ter um prazer enorme de, por exemplo, assessorar o Carlinhos do Pinheiros. Né? Eu estou indo para São Paulo exatamente para isso. E tenho sonhos, eu quero ainda acompanhar como profissional um Mundial de basquete, um Mundial de feminino de basquete, uma Olimpíada, um Pan-Americano. Sabe, isso aí me movia. E eu fiquei Claro. afastado um tempo. O último Mundial que eu fui foi em 2016 na Espanha, como assessor da CBB, entendeu? E aí eu acho que eu ainda consigo ainda muita coisa ainda. Tem muito chão ainda para eu percorrer. Tem muita lenha para queimar. Juarez, para a gente encerrar aqui, qual a sua mensagem que você gostaria de deixar para os basqueteiros que você conhece de ponta a ponta? Cara, se fosse contar quantos basqueteiros eu conversei na minha vida, chegou 1 milhão, né, cara? Com certeza. Então, o que eu fico triste, alemão, que a evolução do mundo foi para pior. Hoje não tem jornalista mais especializados, né? Não tem. É um sites, bloguinho, que eu dá vontade de ofender, sabe? Os caras escrevem uma asneira pra caramba. Ninguém acompanha um treino, ninguém acompanha uma seleção, ninguém, nada, 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 nada. E eu sou um privilegiado de ter o sonho realizado como profissional, trabalhando junto com Paulo Hortência, Oscar Marcel, ter conhecido monstros como Vlamir, Amauri, ter ido numa Olimpíada, no pré-olímpico com Michael Jordan e companhia, depois uma Olimpíada. Eu cobri 18 mundiais, Nossa, oito adultos,
8 adultos. Aí você vê de clube, juvenil, fui no Mundial. Eu fui no Mundial 87, em Bormio, na Itália, que é a divisa com a Suíça, onde a gente tinha uma geração maravilhosa e acabou ficando em nono, né? De juvenil. Então, cara, eu sou um cara realizado, mas acho que ainda tenho muito ainda a fazer pelo basquete, para divulgação, tudo. Então, lógico que a gente não é perfeito, eu tive vários momentos ruins na carreira, inclusive como atleta, com técnico, porque às vezes você exagera no teu teor crítico e acaba, né, criando uma inimizade. Claro. Mas eu confesso que eu tive muito mais amigos do que inimigos, sim. Maravilha, é um grande prazer, Juarez, ter feito esse bate-papo contigo aqui. Com certeza os basqueteiros vão ouvir, vão lembrar de tudo que você falou. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Falou, Alemão, um grande abraço para você. Não vira cidadão canadense, não. Vem para cá, cara, porque aqui é a tua Tá terra. bom. Tá bom? Um Maravilha. abração, foi um prazer falar contigo. Abraço também. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Juarez, especialista em basquetebol. O cara sabe tudo. Um grande abraço e até a próxima. Alemão.